A paz, meus amados, quero convidar você, cada um dos meus amigos e amigas, a se inscrever no meu canal. É só acessar o YouTube, Pastor Veridiano Cunha, canal A Pura Verdade. E esteja conosco, crescendo de glória em glória no conhecimento da verdade, das coisas referentes ao reino de Deus. Hoje eu quero convidar você a estar comigo nesse tema, o arrebatamento e a grande tribulação. Amados, eu quero que você entenda que são diversas correntes que pensam de maneiras diferentes e todas elas com respaldo bíblico para que haja entendimento do tempo e do modo como será feito, como acontecerá esses eventos. Então, o primeiro ponto, nós vamos estarmos aqui falando algumas coisas acerca do pré-tribulacionismo. São uma corrente de teólogos e de estudiosos da Bíblia que creem que Jesus virá em duas fases antes da grande tribulação. A primeira, antes da própria tribulação, e a segunda, ele virá depois da grande tribulação para fazer já o juízo, para fazer o julgamento daqueles que destruíram a terra, como está escrito no livro de Apocalipse. Então, a primeira fase, ele vai arrebatar a igreja, depois vai virar com a igreja e os anjos para esse tempo, logo após a grande tribulação. No entanto, eu posso dizer para você que este é um segmento, que é uma corrente, que tem muito menos referências bíblicas que respaldam esse entendimento. E o principal deles, que dá entendimento a isto, ao pré-tribulacionismo, é Apocalipse capítulo 3, versículo 10, que diz assim: porque guardastes a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam na terra. De maneira que, por causa desta palavra aqui, eu te livrarei, te guardarei da hora da provação que há de vir na terra. Então, no meu entendimento, esse guardar é proteger, é cuidar, é ajudar com que as pessoas passem por este processo de purificação e de restauração do velho homem para o novo homem, através desses acontecimentos que virão. Então, isso no meu entendimento. No entanto, esta referência é usada para embasar o pensamento pré-tribulacionista. Bom, temos também o pós-tribulacionismo e o mesotribulacionismo. Vou deixar para estar falando sobre o mesotribulacionismo já no final, porque é o segmento ao qual eu me incluo e que eu creio piamente que tem muito mais referências para respaldá-la. Nós agora iremos falar acerca do segmento pós-tribulacionista. Ele crê, são defensores de que a igreja passará por toda a grande tribulação e só no final desta é que a igreja será arrebatada após ser provada e purificada. Eu quero dizer algo para você, meu amado, minha amada. Este segmento tem muitas referências. Eu fico, sinceramente, duvidoso entre o meso e o pós, porque ambos têm grandes referências, muitas referências, um grande respaldo para que venhamos crer, muito mais, infinitamente mais do que o pré-tribulacionismo. No entanto, a referência principal dele, dentre tantas, é importante que você pesquise, que você busque, que você cresça no conhecimento, para que você venha ter um entendimento correto, ou mesmo que ainda tenha dúvida, mas tenha um esboço da verdade para que você viva nesta luta de se encaixar nela, para que um dia você não venha perder a coroa que Jesus te deu e que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Já somos sabedores que para muitos não vai funcionar pelo fato de que não busco, negligencio a verdade, não amo os mandamentos e não busco realmente
viverem o Evangelho, que o Evangelho tem que ser praticado, ele tem que ser aprendido, tem que ser analisado e tem que ser vivenciado, amado. Isso é o que Deus espera de cada um de nós, é a prática das Escrituras, né? Então, o pós-tribulacionismo, ele crê que a igreja será arrebatada após a grande tribulação, né? Então, em Marcos capítulo 13, versículo 24 ao 27, diz assim: mas aqueles dias, após a referida tribulação, vejam bem, como dá realmente respaldo a esse entendimento. Então, naquele dia após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, verão o Filho do Homem, que é Jesus Cristo, vir nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro cantos da extremidade, de uma extremidade à outra da terra, até a extremidade do céu. Então, esse é a palavra principal que respalda, dentre tantas, não é, que respaldam o pós-tribulacionismo, o pensamento pós-tribulacionismo, que, volto a afirmar, é importante eu repetir e afirmar que tem muito respaldo bíblico, muito mais, infinitamente mais do que o segmento pré-tribulacionista, a qual crê que a igreja não passará por tribulação nenhuma e será tirada da terra, né? No entanto, sempre Deus deixou que os seus filhos eles fossem purificados, eles crescessem espiritualmente e tivessem uma limpeza através do seu espírito, através das tribulações, das dificuldades do dia a dia, né? Sempre foi assim. Aconteceu que no tempo da cidade de Sodoma e Gomorra e todas aquelas extremidades ali, aquelas cidades circunvizinhas, né, aqueles vilarejos, vieram juízos sobre eles e todas as pessoas de Deus, em especial Ló e sua família que estavam em Sodoma, passaram pela tribulação daquele momento, né? Nós vemos também na arca de Noé, né, quando veio o dilúvio, Noé passou também pelo tempo de tribulação, tanto quando iniciaram a queda das águas, a terra se enchendo tanto por baixo como por cima, né? Foram liberadas águas em extremo, e Noé passou por toda aquela tribulação dentro de uma arca, no entanto passou pela grande tribulação. E isso aconteceu, né, de todos os homens e mulheres que buscavam a Deus, que confiavam em Deus, no momento de tribulação, elas passaram firmes, venceram a tribulação, porquanto Deus estava com elas. No entanto, passaram pela tribulação. Eu creio piamente que o povo de Deus vai passar, no mínimo, pela metade da tribulação, dos 7 anos de tribulação, que será, como o próprio Jesus disse, que não haverá jamais dias iguais como aqueles, né? De maneira que já estamos nos princípios das dores e estamos na parte introdutória desse tempo. Eu oriento a meus amados irmãos, orai e vigiai em todo o tempo, né? Para que ele, vindo como ladrão, como ele prometeu, a gente não seja pego despercebido de tal evento. É importante que tenhamos essa interação com Deus, essa intimidade através da oração, do jejum, para que estejamos firmes, passando por todas as dificuldades que sejam necessárias que passemos. Você vê que mesmo em período de doenças no mundo inteiro, quantos cristãos não morrem, quantos cristãos não ficam enfermos e vão para Cristo, né, através de enfermidades, através de grande dificuldade no seu dia a dia, não é? Quantos também não morrem até
de fome, pelas dificuldades em seus países, pela perseguição, muitos deles são assassinados, são queimados vivos, de maneira que a tribulação, o homem de Deus, a mulher de Deus passa sim, e é necessário que estejamos interagindo com Deus para que Ele faça com que suportemos e escapemos, como o próprio Jesus disse, que muitos de nós, por confiança excelsa, por confiança extrema nas Escrituras e também no mover de Deus, escaparão desse momento, porque estarão vigilantes, estarão fugindo no momento de fugir, se escondendo no momento de se esconder, recuando no momento de recuar, avançando no momento de avançar, ou seja, usando de estratégias, né, movidas pelo Espírito Santo de Deus, né, que estará, né, a nosso favor, nos ajudando nos momentos de tribulação e de perseguições, se assim estivermos passando, né. E aqui ele continua dizendo, né, que mas aqueles dias após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem, Jesus Cristo, vir nas nuvens com grande poder e glória. Então ele vai enviar os anjos e os anjos recolherão, né, todos aqueles que Jesus tiver escolhido. Amados, é importante que entendamos que para cada uma destas precisamos nos preparar. No entanto, muitas referências, volto a afirmar, dá embasamento para o pensamento pós-tribulacionismo. Pós-tribulacionismo. Agora, eu vou explicar agora um pouco também acerca do segmento mesotribulacionista. O segmento mesotribulacionista defende que a igreja passará por parte da grande tribulação, sendo arrebatada no meio dela. Amados. E eu creio piamente nesta parte. Eu creio que aqui que tem, né, esse segmento é o que tem um grande respaldo bíblico, maior respaldo bíblico, para que tenhamos essa fé, para que nos preparemos para esses eventos, esses acontecimentos. Então, aonde é que temos respaldo na Bíblia? Vamos fazer a leitura em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 até o 18. Diz assim, a palavra de Deus: não queremos, porém, irmãos, o apóstolo Paulo falando, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus Cristo, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto é, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, ou seja, não seremos arrebatados antes dos que morreram em Cristo. Né? Então, serão primeiro arrebatados são ressuscitados, aliás, os que morreram em Cristo, e serão arrebatados automaticamente junto com aqueles que estão vivos. Ele continua dizendo: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Que trombeta é essa? Nós viremos mais à frente. Então, quando for ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, com aqueles que foram, né, ressuscitados, que tinham morrido em Cristo. Então seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o apóstolo Paulo explicando para a igreja que não seria arrebatado os vivos antes dos mortos serem ressuscitados, os mortos em Cristo. E aí nós vamos ver também em Apocalipse,
Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, nós vamos ver e fazemos a leitura do verso 15 ao 18. Diz assim: lembra-se da trombeta, qual o apóstolo Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4? Ele diz aqui: o sétimo anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará pelo século dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram, aliás, sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram. Vejam que as pessoas ainda estão passando por dificuldades. Então ele diz: na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos. Nesse momento, Jesus está dando galardão aos profetas, porquanto quando é ressoada a trombeta, quando é tocada a trombeta, então automaticamente começa uma tribulação como nunca, e o povo de Deus estará na ceia do Senhor, na grande ceia, recebendo o seu galardão, e Jesus estará com a igreja, com todos que foram arrebatados, dando seguimento à ceia do Senhor, com grandes acontecimentos, momento de adoração, momentos maravilhosos, né? E ele continua dizendo aqui: para dar galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Quando entra a grande tribulação e depois o grande julgamento, né? De maneira, amados, que nós sabemos que tanto a igreja como Israel, que muitos defendem que isso é uma palavra para Israel, mas nós sabemos que a igreja foi enxertada em Israel, como o próprio apóstolo Paulo ensina a igreja. Nós somos um enxerto. Então, existem promessas, pouquíssimas promessas separadas para o povo, o Estado de Israel, e existe milhares, muitas promessas, mas infinitamente muitas promessas para a igreja, né? De maneira que, quando nós falamos do povo de Deus, nós falamos daquele que foi formado tanto por Israel, até mesmo pela igreja, porque a igreja foi como Deus se revelou, foi para a igreja que Deus se revelou, e também para o povo de Israel, no Novo Testamento, na nova aliança, feita no seu sangue, no seu sacrifício, na cruz do Calvário. E aqui no capítulo 12, no verso 6 e o 17, no versículo 6 e o 17, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. 1260 dias. No versículo 17 diz assim: irou-se o dragão contra a mulher, que muitos acreditam ser Israel, outros a igreja. Eu creio que a mulher é tanto Israel como a igreja, foi feito um enxerto. Então ele continua dizendo: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência. O restante da sua descendência, descendente da mulher. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo, os que se pôs em pé sobre a areia do mar. De maneira, amados, que quem guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Cristo é a igreja. É a igreja. E todos os de Israel que se submetem à igreja na questão da fé, na questão
de estarem buscando as mesmas promessas e também vivenciando os mandamentos a qual Jesus deixou para a nova aliança, que são muitos, não são poucos. De maneira que é importante que entendamos que Jesus, ele vai realmente fazer um trabalho especial de purificação no meio tanto de Israel como no meio da igreja. E em Lucas capítulo 21, ainda para respaldar o mesotribulacionismo, nós vamos ver que no capítulo 21, versículo 34 e 36, diz assim: acautelai-vos por vós mesmos, para que não se suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências das orgias, da embriaguez e das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repetidamente como um laço. De maneira que ele está falando com a igreja, falando com Israel também, falando com todas as pessoas, para que todos vigiem e não deixe que aquele dia pegue esta pessoa, este que crê, ou mesmo que não crê, de qualquer maneira, vai vir esse dia como um laço, de maneira que Jesus estava orientando que que a gente tinha que ter uma preocupação em especial de como vivemos para que nesse dia a gente não fosse pego sem entendimento algum, vivendo uma vida alheia ao Evangelho, ao que é pregado, ao que é ensinado pelas Escrituras. Então, ele diz: pois há de vir a todos os que vivem sobre a face da terra, tanto para Israel, como para a igreja, como para o resto do mundo. Pois a todo e vigiai, o conselho que ele deixa, vigiai, pois em todo tempo orando, para que possais escapar de todas essas coisas, veja bem, para que possais escapar de todas essas coisas que tem de suceder e estar de pé na presença do Filho do Homem. Mais uma vez, o respaldo de que a igreja vai passar pelo menos por uma grande parte da tribulação, se esquivando, tendo as suas vitórias também, desde que vigie e busca a Deus com todo entendimento, com todo o coração, com estratégias, para que não seja pego dormindo. Né? Então é esse o conselho que eu deixo para você, meu amado, minha amada, né? Que cresça no conhecimento, pesquise mais, veja mais detalhes. Esse é um pequeno vídeo, e não foi possível falar muito mais acerca de cada segmento. No entanto, é importante que você entenda que eu creio que a igreja passará no mínimo pela metade, a primeira metade da grande tribulação, um pouco mais dela, ou talvez dela toda, mas não creio de maneira alguma num arrebatamento antes da tribulação, do início dela. Por quê? Porque Deus nunca fez isso assim para que sirva como doutrina, né? Antes, não foi feito com muitas referências para que entendêssemos que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, antes da tribulação. Então, de maneira que é importante que nos santifiquemos, que busquemos melhoramento para a nossa vida através das Escrituras, que amemos as Escrituras, que creiamos que toda ela é a palavra de Deus, inspirada, escrita por profetas, homens de Deus, separados, escolhidos pelo próprio Deus, de maneira que ela é extremamente confiável. E eu deixo esse convite para você, meu amado, minha amada. Cresça na graça, no conhecimento e na santificação, que sem a qual ninguém verá Deus. Torço por você, espero que cresçamos juntos, porque somos pecadores, nós sabemos que somos limitados, passamos por dificuldades no nosso dia a dia, mas o Senhor é conosco. Os que esperam no Senhor, eles renovam suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, porque o Senhor é com eles. Eu creio assim. Deus tem firmado os meus pés no Evangelho, tem firmado os pés de muitos no Evangelho, de maneira, amados, que eu
peço a você, valorize mais a verdade, as escrituras e a verdade, valorize o Evangelho. Que Deus abençoe a todos e até outro dia, se Deus quiser.